Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade ou alguma sugestão? Manda pra gente, o WhatsApp 319-9642-8473 ou pela caixinha de perguntas no nosso Instagram ou ainda pela transmissão ao vivo do YouTube da TV Horizonte. E agora é hora do quadro Horizontes Humanos com o psicanalista René Dentes. O tema do nosso bate-papo hoje é sobre o desafio de existir. Pensa nisso, gente. Bom dia, René. Bem-vindo à Manhã da Piedade mais uma vez. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os queridos telespectadores. Prazer estar aqui. René, realmente um processo, né? Entrar na vida adulta. E começa um questionamento nos meninos, principalmente os adolescentes, quando estão nessa mudança, de questionar o existir. Por que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Eu não pedi para nascer. E o que eu estou fazendo aqui? Isso é normal, esse questionamento? Exato, é normal, Moninha, porque, no fundo, nós percebemos que os adolescentes, eles estão em crise de identidade, eles estão em transição, né? Toda mudança, toda transição do ser humano é algo problemático em alguns contextos, não é simples. Então, na adolescência, muitas vezes, eles estão de fato, buscando identidades diversas, buscando algumas identidades assim que eles possam se associar, né, grupos e tal. O grande problema disso é que, muitas vezes, essas identidades, elas não são muito verdadeiras, né? Elas são ilusões. Mas eu diria que, em geral, nós, quando estamos passando por algumas mudanças, temos sim esses desafios, e há um desafio mesmo constante, mais do que só na adolescência ou em alguns momentos específicos da nossa vida, há um desafio constante do nosso existir. René, esse desafio constante, né? Como então, esses meninos, a gente já facilita a vida deles, como encarar essa existência de uma maneira saudável? É preciso que a gente tenha alguns cuidados, né? Eu diria que algumas dicas que eu costumo dar para os pais é acompanhar o que que esses filhos estão fazendo, né? Hoje, claro, muito importante as redes sociais, mas não só. É importante também os grupos que eles estão tendo contato, pessoas que eles estão tendo contato, porque nessa crise de identidade, as pessoas costumam ficar muito vulneráveis aos outros. Elas ficam muito abertas, até demais. E, em alguns momentos, podem assumir alguns desejos, alguns comportamentos que não são delas. E eu já vi isso em clínica, como que os pais, às vezes, surpreendem, né? Falam assim, poxa, mas meu filho não pensava assim, não iria fazer tal coisa. Mas não é que ele faria mesmo se estivesse sozinho, mas com um grupo, inserido no grupo, ele faz. É aquela história da psicologia do grupo, né? Às vezes a pessoa não tem coragem de ter algum comportamento sozinha, mas quando ela está no grupo, ela faz. E isso com os adolescentes acontece muito. Então, de fato, sim, existe um processo de transição que não é fácil, falando dos adolescentes, mas o que eu sempre aconselho é, vamos escutar os nossos filhos, né, adolescentes, o que eles têm a dizer. Muitas vezes eles ficam, assim, muito fechados, mas se você tiver uma abertura, mostrar que não quer criticar, quer apenas escutar, ele se abre, sim. Acolher, né, Renê? Acolhimento, um olhar, não um olhar de julgamento, mas um olhar de amor e acolhimento para com eles. E saber também que também tem uma dose hormonal alta na adolescência para eles aí também, né, Renê? Exatamente, os fatores biológicos não podem ser descartados, né? Eles estão tendo transição no corpo, né? E o corpo é uma coisa muito da nossa realidade, né? O mais sagrado que nós temos, e que, no fundo, eles estão descobrindo também, né? Então, é normal que tenham alguns comportamentos que são diferentes do que tinham antes, né? É um outro mundo. Eu costumo dizer que nós vivemos, assim, várias vidas nessa vida, né? Se a gente pensar na infância, por exemplo,
Você tem uma primeira infância que pouco a gente lembra, né? Depois a gente tem uma segunda infância que a gente lembra e que parecia que a nossa vida era outra, né? Na adolescência é uma outra etapa, parece que é uma outra vida, né? Nessa vida. E Uhum. depois na vida adulta, né? Se a gente pensar, olhar para trás, a gente percebe assim, por exemplo, alguns períodos, talvez alguns contextos por décadas, são vidas diferentes, né? E essas mudanças, elas são desafiadoras, são complexas, né? É verdade, várias vidas em uma só vida. Parece que a gente é camaleão, né, vai mudando. Exatamente. Em relação a isso que você fala dos jovens, quando eles estão em turma, eles são mais valentes, mais corajosos. E aí, Renê, como falar dessa relação entre esse sentido da existência num período que está todo mundo trancado dentro de casa? É mais desafiador ainda, né? Mas é o que eu costumo dizer, Moninha, assim, nós temos sempre alguns desafios, que são menores ou maiores. Agora, nesse momento, de fato, podemos ter maiores desafios. A pandemia mostrou muito isso. Pessoas que tinham um quadro depressivo ou de extrema ansiedade, piorou, né? De fato, isso acontece. Mas a gente consegue encontrar saídas, né? Eu gosto muito da expressão apesar de, né? Que até o filósofo que eu estudo muito e já pesquisei muito e pesquiso ainda, que é o Paul Ricoeur, ele tinha uma expressão em francês, en dépit de, que quer dizer apesar de. Então ele dizia assim, olha, apesar de o ser humano ter algumas características difíceis de serem vividas, né? Como, por exemplo, se deparar com a morte, como, por exemplo, se deparar com alguns desafios, né? Do corpo, desafios dos outros, desafios da violência, da sociedade, apesar de nós podemos conseguir superar. Então, apesar da pandemia, nós temos superações, né? Vejam como que as pessoas conseguiram encontrar o seu caminho, né? Muitas delas, outras, no seu tempo próprio, estão encontrando. O ensino remoto, por exemplo, era um grande desafio no início. Aos poucos, as escolas foram se adaptando, foram conseguindo fazer o melhor possível, dentro do limite, né? As pessoas começaram a buscar a natureza, os lugares que não são perigosos, né? Que poderiam ter aglomeração, conseguiram começar a verificar o que pode ser feito. O ser humano sempre pode conseguir superar, né? Isso eu acredito muito. Renê, na teologia cristã, existe a ideia de que existir é um dom de Deus, é um presente que ele nos dá, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso. Sim, então, na teologia, isso, de fato, eu diria até que é um centro importante, um fundamento importantíssimo do cristianismo, né? Porque a teologia cristã, ela parte do princípio de que existia um nada e desse nada veio uma criação. E essa criação, ela é um dom, é uma gratuidade, né? E essa gratuidade, a partir daí, muda-se completamente o rumo da história, né? Nesse sentido, essa situação assim de positividade, ela sempre continua, apesar de que tivemos uma queda dessa criação e depois a redenção, a possibilidade de redenção com Jesus Cristo. Então, de fato, a partir daí começa uma nova história, né? Uma história totalmente outras possibilidades agora humanas, né? Possibilidades mais avançadas, possibilidades de fato de restauração com o evento da encarnação cristã, né? Encarnação do Verbo, né? Então, nesse sentido, apesar do mal, a teologia cristã, católica em especial, que é o meu lugar de fala, é muito clara nisso. Apesar do mal, existe a graça. O mal existe. O mal, ele tem que ser atestado, reconhecido. Mas, apesar dele, a graça está aí. Então, a graça supera. Um teólogo até que eu gosto muito, ele escreveu um livro chamado O Pecado Original à Luz da Ressurreição. O pecado original não pode ser visto de forma isolada. Ele tem que ser visto pela ressurreição, depois da ressurreição, porque ele sempre será menor do que o evento da graça, depois da encarnação do Verbo e, sobretudo, da ressurreição. É uma nova história que começa, né? Então, a graça prevalece. É o mesmo tema, Moninha, que eu abordei no perdão na minha tese de doutorado. Uhum. Apesar da
vingança, apesar do mal, há o perdão, ele existe. Então, a graça supera pela, pelo dom. Renê, como tratar isso, né? Apesar da graça, Elise, apesar apesar dos pesares, a graça de Deus está sobre nós. Mas como tratar esse assunto com uma pessoa que está em depressão? Como tratar dessa existência, da importância da existência ser um dom de Deus e que, apesar disso tudo, a graça é derramada sobre nós, com uma pessoa que está doente, que não consegue enxergar isso? Sim, então eu diria que é preciso tomar cuidado, né, nesses casos, porque muitas vezes as pessoas acham que o que está depressivo, está doente na sua mente, né, ela pode superar sozinha. Não pode, muitas vezes. E não é falta de oração apenas, né? É lógico que a oração edifica, é lógico que o espírito, aberto ao Espírito Santo, há uma possibilidade de renovação da pessoa, sem dúvida nenhuma. Mas, em muitos casos, a pessoa precisa de ajuda, de escuta de um profissional. Então, é mostrar para essas pessoas que a depressão, o luto e todos os nossos problemas, eles têm fases. A depressão também tem fase e que a pessoa pode estar mais no fundo do poço, pode amanhã mudar, mas ela precisa, às vezes, de uma ajuda para que saiba o que está causando aquela depressão. São elementos inconscientes que muitas vezes a pessoa não tem noção do que seja, né? É muito importante que as pessoas apenas não esqueçam que na depressão aquilo ali não é a realidade dela para sempre, por mais que pareça. Muitas pessoas falam assim: poxa, eu tenho a sensação que isso não vai passar nunca. Não, vai passar. Com a ajuda perfeita ou ideal para você naquele momento, né, indicada para você, vai passar sim, né? E claro, com também uma possibilidade de superação. A pessoa, ela não tem que se culpar porque não consegue. É preciso que ela tenha ajuda específica e aí sim, os outros elementos todos podem ajudar muito, né? Mas ela consegue superar. Isso é muito importante. Muito bem. Renê, uma última pergunta que eu vou desmembrar em duas, né? A liberdade. O que é a liberdade, né? A liberdade pode ser uma coisa para você e para mim outra coisa. Mas assim, como a liberdade pode ser um caminho para as pessoas trabalharem esse existir? A liberdade é algo que nós não podemos esquecer. Nós somos livres, porque nós fomos libertos, né? Na teologia cristã, mais uma vez, a gente foi liberto. Então, não pode esquecer que, apesar de todos os problemas, todos os males, nós vencemos, pela teologia cristã, a morte, né? Que é o maior dos males que a gente pode imaginar e que é o que mais causa angústia em toda a humanidade. Então, nós vencemos. Há a possibilidade, há a esperança da ressurreição. Então, pela fé, né? Não pela razão, mas pela fé. Então, nesse sentido, nós vencemos. Por isso, nós temos uma herança que nós podemos seguir. E nesse sentido, então, nós somos livres. Por mais que a nossa realidade ao redor pareça que nos determine sempre, que nós não tenhamos essa liberdade tão clara, né? Liberdade é você estar aberto às possibilidades da existência. Entender que o ser humano, ele não tem um caminho, ele tem vários caminhos. E esse caminho tomado, ele pode mudar, sempre pode mudar. Nós somos livres, apesar de todas as nossas determinações. Somos livres. A liberdade prevalece. É isso que nós não podemos esquecer. Renê, dentro dessa liberdade, a gente vê as pessoas, o pensamento muito confuso. Como que faz, né, uma dica para canalizar esse pensamento de forma que eu não entre num túnel com ele e me perca, né? E a gente começa a alimentar o pensamento e a gente acaba se perdendo. Qual dica você daria para a pessoa que tem se mergulhado nesses pensamentos e acabando se perder? Eu acho muito importante a gente ter um parâmetro, Moninha. A gente sempre pensar, refletir é algo muito bom, mas nós temos sempre que ter uma reflexão voltada para o real.
para a realidade, para a nossa realidade. Então, não adianta nós entendermos elementos tão complexos da existência humana se esses elementos não podem ser aplicados à nossa vida. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que entender que saber sobre tudo é impossível, mas, além disso, tem alguns elementos da nossa existência que a gente precisa entender. E entender o ser humano não é simplesmente elaborar grandes pensamentos. Muitas vezes está nos elementos mais simples de observação cotidiana. A simplicidade também é uma grande arte de ser observada. Às vezes a gente está procurando as respostas em elementos tão complexos e eles estão simples, próximos a nós. Então, é preciso prestar atenção nisso, eu diria. Muito bem, Renê, muito obrigada. Queria suas considerações finais. Então, para esse tema, né, o desafio de existir, eu trago aqui uma frase que eu escutei recentemente de uma alpinista, recentemente ao topo do Everest. É um grande desafio, né? Pouquíssimas pessoas conseguiram. E eu achei uma expressão dela tão simbólica, Moninha, que ela disse assim: cada um tem seu Everest pessoal. Ou seja, cada um tem que chegar ao seu cume, superar. Mas é possível. Ela era uma catadora de latinhas, conseguiu juntar, né? Ela tinha formação em educação física, mas conseguiu juntar o valor para chegar lá à expedição, né? Conseguiu superar diversos limites da vida dela, conseguiu fazer um monte de coisa e aí chegou ao cume do Everest, que é dificílimo. Mas ela não ficou nessa questão apenas do alpinismo, ela levou para a vida. Achei muito bonito. Cada um tem seu Everest pessoal para superar, para chegar ao cume. E todos nós podemos, sim, fazer isso. Maravilhoso, Renê. Bora superar o nosso Everest interior. Isso mesmo, isso mesmo. Deus te abençoe. Bom dia para você, viu? Bom dia, Moninha, a todos os telespectadores. Até a próxima. Até. E nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.